O nome de Bati é bem lembrado na Europa, sendo associado à queda de cidades, à derrota de exércitos e a anos de inquietação, quando ninguém realmente entendia o que estava acontecendo ou de onde viria o próximo golpe. Para a maioria, ele permaneceu apenas uma figura das crônicas assustadoras, mas, se analisarmos sua história, fica claro que não estamos diante de um simples sortudo militar. Bati atuava em um mundo duro de conflitos dinásticos e luta constante pela legitimidade. Suas decisões não nasciam da crueldade pela crueldade, mas da necessidade de sobreviver e manter seu lugar dentro de um império gigantesco. E neste vídeo, não vamos transformar Bati em um mito e nem tentar justificá-lo. Vamos analisar como ele chegou onde chegou, por que suas campanhas tomaram exatamente essa forma e como tudo isso acabou no final. Olá, aqui é o Amazing History. Obrigado por assistir ao nosso canal e pelo apoio e os sus somos. É graças a vocês que histórias tão longas e complexas aparecem aqui, e não apenas vídeos curtos. Um agradecimento especial aos nossos patrocinadores e a todos que apoiam o canal, pois é esse apoio que permite produzir episódios tão grandes. Se esse formato é importante para você, fique conosco. Agora vamos passar para a história de Bati. Primeiro, vamos mergulhar na realidade geopolítica do início do século X, na Terceiro. Parecia que o mundo era estável, os grandes estados eram sólidos, as cidades eram ricas e as fronteiras estavam estabelecidas, mas na verdade isso era apenas uma ilusão. No leste asiático, o norte da China era do Império Jin e o sul da dinastia Song. Eram estados poderosos, mas entre eles havia uma luta exaustiva que consumia recursos e pessoas. No Oriente Islâmico, a situação não era melhor. O estado dos Corásmios parecia enorme e rico, mas se mantinha apenas pelo poder pessoal do governante e pelo medo. Governadores desprezavam o centro, o exército era diverso e as cidades comerciais priorizavam seus próprios interesses. A Europa vivia em seu próprio ritmo, a fragmentação feudal era considerada normal. Os príncipes guerreavam entre si, os reis discutiam com os barões e as cidades negociavam privilégios. A guerra aqui era uma questão de honra e tradição. Ninguém estava preparado para um inimigo que não iria negociar e não pararia após uma única vitória. A Rússia também não era exceção. Aqui não existia um centro único de poder, cada príncipe resolvia seus próprios problemas, cada cidade contava principalmente consigo mesma. E a ameaça comum só era percebida quando já era tarde demais. E no início do século XIII, todo esse mundo foi mudado por uma única pessoa, Gengis Khan. Em 2 décadas, suas guerras remodelaram toda a Rússia. Assim começou a se formar um enorme império que se sustentava no poder pessoal e na força militar. Governar territórios tão vastos diretamente era impossível, e Gengis Khan dividiu as terras conquistadas entre seus filhos, organizando-as como ulus, posses hereditárias dentro de um único império. Formalmente, toda a terra permanecia como propriedade comum do clã, mas cada filho recebia sua própria parte, sua zona de responsabilidade e seus próprios recursos. Ao filho mais velho, Juche, couberam as estepes mais ocidentais, as terras de fronteira e tudo o que ainda estava por conquistar. Esse domínio era grande, mas problemático, distante do centro, sem fronteiras claras e em constante expansão por guerras. É justamente nesse domínio que começa a história de Bati, mas talvez devamos começar com outro problema muito mais complexo, a posição de seu pai dentro da própria família. Na elite mongol, a origem determinava quase tudo, e foi exatamente aí que começou o principal problema de Bati. O pai dele, Zushi, embora fosse o filho mais velho de Gengis Khan, era considerado o mais vulnerável. Vou explicar por quê. A mãe dele, Borte, esposa de Gengis Khan, certa vez foi capturada por uma tribo rival, os Merquitas. Ela voltou do cativeiro já grávida de Zushi. Quando ele nasceu, Gengis Khan o reconheceu como filho, mas, como dizem, as dúvidas sobre sua origem permaneceram. Chagatai, o segundo filho de Gengis Khan, tinha uma posição especialmente rígida. Ele se considerava o guardião da pureza da dinastia e não perdia a oportunidade de lembrar sobre a origem duvidosa de Zuchi. Não era um conflito pessoal,
mas uma disputa sobre quem tinha direito de herdar o império. Para Dzuti, essa situação se tornou um beco sem saída. Ele recebeu um enorme ulus no oeste, mas ficou à margem da política central. Sua morte ainda está por vir. Na vida de Chinggis Khan, isso só fortaleceu a separação. A linhagem de Dzuti já fazia parte do império com uma marca de dúvida, e Bati herdou não apenas as terras, mas também essa desconfiança. Ele era neto do grande Khan e, ao mesmo tempo, representante de um ramo cuja legitimidade sempre poderia ser questionada. E em um sistema assim, isso significava apenas uma coisa: qualquer derrota, qualquer erro, automaticamente se transformaria em prova de que ele era dispensável. Por isso, para Bati, a questão do poder desde o início não era uma questão de ambição, mas sim de sobrevivência. Ele não podia se dar ao luxo de agir por impulso, confiar apenas em seu carisma ou contar com laços de parentesco. Sua posição exigia uma abordagem cuidadosa e precisa. Bati nasceu por volta de 1209, numa época em que o Estado mongol ainda estava apenas se formando. O nome Batu, dado a ele ao nascer, já desde o início soava como uma exigência e significava firme ou confiável. E nos anais, nas fontes cronísticas, ele ficou mais conhecido para nós como Bati, sendo que Batu não era um herdeiro óbvio, nem mesmo dentro da linhagem de seu próprio pai. De acordo com fontes medievais, Dzuti poderia ter até 40 filhos, o que tornava a questão da primogenitura uma mera formalidade. E numa família assim, o direito ao poder precisava ser provado. Isso significava que Bati cresceu como um dos muitos pretendentes, onde, em princípio, cada um tinha chances iguais. É por isso que, desde cedo, Bati apostou não em sua origem, mas na reputação de ser uma pessoa em quem se pode confiar. Afinal, em um sistema onde havia filhos demais, sobreviviam não os mais brilhantes, mas os mais úteis. No início da década de 1220, quando Bati ainda era muito jovem, ele já fazia parte da máquina militar e administrativa do império. Ele viu como as decisões eram tomadas, como os zulus eram distribuídos e como rapidamente os laços de parentesco se transformavam em armas políticas, e essa experiência o tornou cauteloso. Antes de continuarmos, é importante entender mais uma coisa, sem a qual toda a história de Bati parecerá estranha. O ulus de Dzuti era uma posse hereditária, mas não era um estado independente. Todo o Império Mongol era formalmente considerado propriedade da dinastia de Genghis Khan, e o poder supremo pertencia ao grande Khan após a morte de Genghis Khan. Essa posição foi ocupada por Ugadai. Foi ele quem aprovava as grandes campanhas, distribuía as tropas e decidia quem e onde tinha o direito de lutar em nome do império. Os Zulus eram governados por seus próprios governantes, mas sua legitimidade dependia diretamente do centro. Após a morte de Dzuti por volta de 1227, seus domínios no ocidente ficaram em uma situação indefinida. O ulus foi dividido entre os filhos. A primogenitura era de Ordu e Djen, que virou o primeiro governante militar do leste do Ulus. Batu recebeu as estepes a oeste do RTCAJ e dos Urais. No entanto, logo ficou claro que Orda Djen não pretendia desempenhar um papel ativo na política imperial geral e não buscava comandar grandes forças militares. Batu, por outro lado, acabou envolvido nos principais projetos militares do império e se tornou a figura através da qual as decisões reais eram tomadas. Assim, o centro do poder passou para Batu. Embora Orda e Djen ainda fossem formalmente mais velhos, controlassem as tropas principais do Ulus de Dzuti e representassem seus interesses no Kurultai, Assembleias da Nobreza Mongol. Foi exatamente esse equilíbrio que permitiu evitar uma guerra civil aberta e transformar o Ulus de Dzuti em uma formação estável dentro do império. Para Batu, isso foi a primeira grande vitória política. Bem, e o primeiro grande batismo de fogo de Batu esteve ligado às guerras no norte da China contra o estado de Jin. Essa foi uma guerra fundamentalmente diferente dos ataques das estepes. O Império de Jin possuía cidades fortificadas, muralhas, guarnições e um sistema de abastecimento desenvolvido. Aqui não era possível vencer com os tradicionais ataques de cavalaria dos povos das estepes, pois eram necessários cercos, engenharia, coordenação e tempo. Nos anos de 1230 a 1232, os exércitos mongóis conduziram uma ofensiva sistemática contra os principais centros do Império Jin. Nesta guerra usaram engenheiros chineses e muçulmanos.
e túneis eram feitos com base em pressão e cálculo. Para Batu, isso foi uma escola de guerra contra a civilização sedentária, e ele aprendeu bem. Os mongóis coordenavam inteligência e guerra a grandes distâncias, com exércitos autônomos por semanas, mas seguindo um plano unificado. Foi exatamente na China que Batu finalmente entendeu uma coisa simples. Não é o número que decide, mas sim a logística. Quem se move mais rápido, quem é melhor abastecido e quem elimina o inimigo primeiro é quem vence. Esse conhecimento ele mais tarde levaria para o Ocidente sem quaisquer mudanças fundamentais. No momento da derrota final de Jin, em 1234, Batu já era um comandante experiente, familiarizado com cercos de cidades e longas campanhas. A Europa, sem saber, ganhou um inimigo que passou pela escola militar mais rigorosa de sua época na história. Batu Khan ficou famoso principalmente pela campanha ocidental. Foi ele quem transformou a expansão mongol de uma guerra asiática em uma catástrofe pan-eurasiática. A decisão de avançar para o Ocidente não foi repentina, nem motivada apenas pelo desejo de saquear. Até meados da década de 1230, as possibilidades na direção leste estavam praticamente esgotadas. O norte da China estava quase subjugado, a Ásia Central havia sido conquistada e as estepes entre o Irtish e o Volga limpas dos russos. Os estados da Europa Oriental eram as últimas regiões que ainda não haviam experimentado a guerra mongol. Havia também um motivo militar específico. Os mongóis já haviam se deparado com a organização das tribos de Okhad. Deixar tribos independentes para trás era perigoso. A campanha ocidental deveria eliminar essa zona de instabilidade de uma vez por todas. Por fim, havia também um cálculo dinástico. As terras a oeste do Volga eram consideradas herança de Juche, e somente Batulu tinha o direito de agir ali em nome da dinastia. A campanha permitia a ele não apenas expandir seus domínios, mas também consolidar o poder real para sua linhagem. Em resumo, em 1235, no Kurultai, o grande Khan Ugadei aprovou uma ofensiva em larga escala em direção à Europa Oriental. Os preparativos para a campanha começaram logo após o Kurultai e foram inéditos. Cada família no Império tinha que enviar um guerreiro. Tanto os príncipes quanto os Noyons e os simples nômades mandavam seus filhos mais velhos para a guerra. O Estado mongol nunca mais realizou uma mobilização geral como essa. Na campanha participaram quase todos os adultos da linhagem de Chinguiz, os filhos de Ogedei, Chagatai, Tolui e toda a linha de Joshi. Formalmente, o comando supremo foi confiado a Batui, e o principal organizador militar foi um dos generais mais experientes do Império, Subadei, e a parceria deles provou ser eficaz. Em 1236, o exército mongol chegou ao seu primeiro grande objetivo. No oeste, na Bulgária do Volga, as cidades búlgaras controlavam o rio Volga, o comércio e as travessias. E o mais importante, foi exatamente aqui que, alguns anos antes, as tropas de Subadei já haviam sofrido uma derrota. Além disso, a capital da Bulgária, Beliar, era considerada uma das cidades mais fortificadas da região, e as tentativas anteriores de tomá-la não tiveram sucesso. No final do verão, ou no outono de 1236, os corpos mongóis começaram a ofensiva a partir de várias direções ao mesmo tempo, convergindo para Beliar. A cidade foi tomada, e sua população foi parcialmente exterminada ou levada cativa. Após a queda de Beliar, a resistência organizada da Bulgária foi quebrada. Algumas cidades ainda tentaram se defender, mas o destino delas foi o mesmo, tanto durante o cerco quanto na rendição. A situação foi agravada ainda mais pela divisão dentro da nobreza búlgara. Parte dos aristocratas passou para o lado dos mongóis, tirando do país as últimas chances de recuperação. Assim, até o final de 1237, a região do Volga foi completamente pacificada, e o exército mongol chegou às fronteiras da Rússia. Aqui ainda não havia unidade, e cada principado vivia sua própria vida. Não existia um comando geral, nem um plano de ação coordenado para uma situação como essa. Um golpe que atingia um principado permanecia sendo um problema apenas dele, até que o exército mongol chegasse aos muros da próxima cidade. O Principado de Tarizan, na Rússia, foi o primeiro a enfrentar os mongóis. Ele estava na saída da estepe para a zona florestal e foi atingido antes que os outros príncipes percebessem o que acontecia.
Quando a cidade caiu, isso não serviu como motivo para uma união imediata. Enquanto alguns príncipes reuniam exércitos e outros esperavam, os mongóis já avançavam durante as discussões de alianças. A terra de Vladimir o Susdalha, considerado o principal centro de poder no Nordeste, foi derrotada da mesma forma. Em janeiro de 1238, Moscou foi tomada, na época ainda uma cidade pequena, mas importante na fronteira. Esse era o caminho direto para Vladimir. Depois dele caíram Kolomna e o próprio Vladimir. Na primavera de 1238, o grão-príncipe Yuri Vsevolodovich finalmente saiu ao encontro dos mongóis. Ele reuniu um exército com o que restou após a queda das cidades e marchou rumo ao rio Siti. Foi uma tentativa de deter a invasão já depois que ela havia ganhado força total. A batalha foi curta, o exército do príncipe foi derrotado e o próprio Yuri morreu. Junto com ele desapareceu a última esperança de resistência unificada no Nordeste. Depois disso, as cidades resistiam sozinhas. Algumas se rendiam logo, vendo que não teriam ajuda. Outras tentavam ganhar tempo, esperando que a primavera barrasse o inimigo, mas o rumo da guerra já não mudava. A Grande Novogárdia parece uma exceção nessa sequência de eventos. Patrulhas mongóis chegaram perto de seus muros, mas não tentaram tomar a cidade. Começava o período de degelo, os cavalos ficavam exaustos e o deslocamento por florestas e pântanos se tornava cada vez mais difícil. Por isso, eles recuaram, pois simplesmente não conseguiam mais avançar no mesmo ritmo. Isso foi o que salvou a cidade do destino das demais. O destino de Kozelsk foi bem diferente. Uma pequena cidade, nem a mais importante, nem a mais rica, de repente ofereceu a resistência mais obstinada. Ela resistiu por muito tempo, mais do que se esperava dela. O cerco se prolongou por 7 semanas e os mongóis sofreram perdas. Foi isso que tornou Kozelsk notável. Mudou o rumo da campanha e virou exemplo da coragem de seus defensores. Com a queda de Kozelsk, a campanha no Nordeste terminou. Para Bati, isso significava que podia seguir em frente. Adiante havia terras sem guerras como aquela, onde um erro custaria ainda mais caro. Após a derrota do Nordeste da Rússia, o exército mongol foi para o sul. Aqui, entre a Steppe e o Dnieper, ainda restavam forças que não podiam ser ignoradas. Antes de tudo, eram os Kipchaks. Para Bati, eles eram um inimigo antigo e perigoso. Essas tribos dominavam a Steppe, lutavam rápido e podiam atacar pela retaguarda se não fossem vigiadas. Por isso, em 1239, os destacamentos mongóis passaram cuidadosamente pelas terras dos Kipchaks, destruindo alianças e tirando deles a possibilidade de se reunirem em um único exército. Uma parte dos Kipchaks foi destruída e outra parte fugiu para o oeste, inclusive para a Hungria, onde mais tarde pediria asilo. Paralelamente, Bati avançava em direção ao Dnieper e Pereiaslavio, a cidade que controlava os acessos e travessias do sul, foi atacada. Ele foi tomado rapidamente, em seguida caiu Chernigov. Kiev, nessa cadeia, ocupava uma posição especial. Em 1239, os mongóis chegaram aos seus muros e pararam. A cidade era rica, grande e claramente diferente de tudo o que eles tinham visto antes. As tentativas de negociar com a guarnição para uma rendição voluntária não tiveram sucesso. Tomar uma cidade dessas de imediato causaria perdas desnecessárias, sem necessidade estratégica naquele momento. Assim, naquele ano, deixaram a cidade e passaram o inverno em outro lugar, planejando voltar no ano seguinte. E foi exatamente isso que aconteceu. No inverno de 1240, Kiev ficou novamente completamente cercada, e agora não havia mais o que negociar. A cidade resistiu, mas não havia de onde esperar ajuda. Após o assalto, Kiev foi tomada e devastada. Para os contemporâneos, isso parecia o fim do antigo centro da Rússia. E então começava uma outra guerra. Para Bati, essa etapa era fundamental. Ele fechou a retaguarda das estepes, quebrou os últimos pontos de apoio no Dnieper e abriu caminho para seguir adiante, para o oeste. Atrás dele não restavam mais forças capazes de interferir e o caminho para a Europa estava aberto para o ataque. Bati dividiu deliberadamente o exército. Um corpo vai pela Polônia, prende e destrói as tropas locais, o outro atravessa os Cárpatos para a Hungria, onde esperavam a principal resistência. Isso impedia que os exércitos europeus se unissem para uma batalha decisiva. E foi o que ocorreu. Um dos ataques foi a Polônia.
Os príncipes e cavaleiros locais tentaram agir como de costume, reunir o exército e enfrentar o inimigo em campo aberto. Em abril de 1241, isso terminou na Batalha de Legnica. A luta durou pouco, a cavalaria dos cavaleiros avançou, a formação se desfez e começou o pânico. O exército foi destruído e o príncipe Genrikh, o Piedoso, morreu. A Polônia ficou sem exércitos e era exatamente isso que Bati precisava. Ele não pretendia se estabelecer aqui. O principal ataque seria contra a Hungria, para onde também fugiam os cumanos. Aqui, o rei Bela IV tentava reunir forças e formar um exército, e mais uma vez ele esperava uma guerra clássica, mas os mongóis lutavam de forma diferente. Em abril de 1241, perto do rio Sajó, próximo à vila de Morri, o exército húngaro foi atacado de vários lados ao mesmo tempo e o acampamento, que era considerado uma posição segura, virou uma armadilha. A batalha terminou em derrota total. O rei fugiu, a nobreza foi morta e o país ficou sem exército. Após isso, a resistência na Europa Central ficou fragmentada. Os mongóis atravessaram Hungria, Transilvânia, Croácia e chegaram ao Adriático. Nem todas as fortalezas foram tomadas, mas isso já não importava. Nenhum estado conseguia formar um exército para enfrentá-los. Para Bati, esse foi o auge da campanha. Seu exército, em poucos anos, percorreu do Volga até o centro da Europa sem sofrer uma única derrota estratégica. Não havia um inimigo forte à frente, mas também não havia uma continuação fácil. O exército estava espalhado, as terras devastadas, e as decisões que precisavam ser tomadas a partir dali iam além dos limites de uma guerra comum. Foi exatamente aqui que a campanha não encontrou resistência da Europa, mas sim circunstâncias sobre as quais Bati já não podia influenciar. Essas circunstâncias surgiram de repente e não tinham relação nem com a Europa, nem com a guerra. No final de 1241, faleceu o grande Khan Ugedei. Para o Império Mongol, isso não foi apenas um luto, foi um sinal de parada jurídico e político. Pela lei mongol, a questão do poder só podia ser decidida pelo Kurultai, e a presença dos Chingisidas mais velhos era obrigatória. Batui entendia isso melhor do que muitos. Continuar a campanha, ignorando a escolha do novo grande Khan, significava colocar em risco a própria posição e o futuro do Ulus de Juche. Para Batui, esse momento era especialmente delicado, pois ele estava longe do centro do poder. O retorno tornava-se uma necessidade, e continuar a guerra era um risco. A Europa podia esperar, mas a luta interna por influência, não. Por isso, foi tomada uma decisão de encerrar a campanha de forma organizada. Os mongóis partiram tão rápido quanto chegaram. Acontece que a Europa sobreviveu, não porque conseguiu se defender, mas porque, em certo momento, acabou se tornando uma direção secundária. A história decidiu esse desfecho não no campo de batalha, mas na corte do grande Khan. E é exatamente aqui que termina a parte europeia da campanha e começa a próxima etapa da história de Bati como governante, e não mais como comandante militar. Após a morte de Ugadei, o poder no império ficou no ar. Formalmente, ele passou para sua viúva, mas nenhum novo grande Khan havia sido escolhido ainda. O Kurultai, no qual deveria ser decidido o assunto da supremacia do poder, só foi convocado alguns anos depois, em 1246. Bati permanecia em seus domínios ocidentais, apenas observando de longe. Sem pressa para ir à reunião, sabia que a disputa pelo trono seria difícil e perigosa. Quando o Kurultai finalmente aconteceu, Bati não esteve presente pessoalmente. O novo grande Khan foi Guyuk, filho de Ogedei, um homem com quem Bati tinha uma relação antiga e tensa. Foi justamente depois disso que Bati concentrou-se definitivamente em suas terras, e a guerra europeia ficou no passado. Agora, sua tarefa não era expandir as fronteiras, mas manter o que já estava em suas mãos. Bati estabeleceu-se definitivamente na região do Volga, e foi justamente aqui, no rio Volga, que ele fundou sua sede, a cidade de Sarai, que rapidamente se transformou no centro de administração de vastos territórios. Para cá vinham os tributos, as caravanas comerciais e os embaixadores, e daqui eram enviados os decretos. Bati escolheu esse lugar não por acaso, pois ele conectava a estepe, a Rússia, o Cáucaso e o Oriente, melhor do que qualquer exército. O principal que Bati entendeu após a campanha foi que não era necessário manter as terras conquistadas sob constante medo, mas sim integrá-las ao sistema. Por isso, ele não governou diretamente a Rússia, nem destruiu as ordens locais.
Os príncipes mantiveram seus lugares, as cidades seguiram suas rotinas, a igreja ficou intocada. Apenas uma coisa mudou: acima de tudo estava a horda. Assim surgiram os Yarliks, cartas do Khan que confirmavam o direito do príncipe de governar. Era uma ferramenta simples e eficaz, quando Bati não interferia em cada decisão, mas mantinha em suas mãos a chave de todo o sistema. O funcionamento desse sistema exigia ordem. Na horda foi introduzido um censo e um controle rigoroso das obrigações, e representantes do Khan, os Baskaki, supervisionavam a coleta de tributos. Sim, isso era difícil e doloroso, mas era exatamente assim que a horda podia existir sem expedições punitivas intermináveis. Enquanto pagassem e não se rebelassem, a intervenção era mínima. Batui construiu uma relação especial com a igreja. Ele não impôs sua fé nem tocou no clero. A igreja recebia proteção e privilégios, e o Khan ganhava mais uma fonte de estabilidade. Isso foi, antes de tudo, um cálculo pragmático, não uma demonstração de tolerância, pois conflitos religiosos destruíam a ordem, considerada prioridade. Aos poucos, Ulus Juche deixava de ser apenas uma parte do império. Sim, ainda fazia parte dele, mas, na prática, vivia sua própria vida. Foi assim que surgiu a Horda de Ouro. Bati não conseguiu estabelecer relações com o grande Khan Guyuk. Ele mantinha-se deliberadamente afastado da política central. Não se rebelava, mas também não demonstrava submissão ativa. No entanto, esse confronto frio terminou por si só. Em 1248, Guyuk morreu a caminho do Ocidente sem nunca ter se encontrado com Bati. Depois disso, a posição de Bati se fortaleceu ainda mais. O novo grande Khan Munk chegou ao poder em grande parte com o apoio da linhagem de Diushi. Bati já não era só o governante do Ulus, mas alguém de quem dependia o equilíbrio de poder no império. Nos últimos anos, Bati se afastou do governo, transferindo parte de seus poderes ao filho Sartaq, descrito como cauteloso e propenso a compromissos. O próprio Bati permanece como símbolo de poder, mas já não lida mais com a administração cotidiana. Bati morreu em 1255 ou 1256, as fontes não fornecem uma data exata. Ele morreu de morte natural, algo raro entre os descendentes de Genghis Khan de sua geração. Ele foi enterrado segundo o costume das estepes, sem monumentos suntuosos e sem indicação exata do local. Batui entrou para a história como um homem de guerra, mas viveu seus últimos anos como um homem de poder. Ele partiu quando o sistema que criou já não precisava mais dele pessoalmente. A Europa se lembrou de Batui como uma catástrofe, porque o encontrou no momento do ataque. Para a Rússia, ele foi o início de uma dependência difícil, e para a própria Horda, ele foi quem transformou uma expedição militar em um estado estável. Ele não se tornou um grande Khan, e ao que parece, nem mesmo buscava isso, mas Batui acabou sendo um dos governantes mais influentes de sua época. Bom, por hoje é só. Obrigado por assistir e até os próximos episódios. Tchau a todos!